saiu o primeiro capítulo do novo e primeiro mangá spin-off de Shumatsu focado nos deuses. E, gente, 80 páginas o primeiro capítulo, tá? Sabe quando foi a última vez que um capítulo de Shumatsu teve 80 páginas? Pois é. Enfim, senhoras e senhores, vamos lá que tem muito do que a gente falar sobre. O capítulo inicia com 3 páginas coloridas lindas, mostrando outro ângulo da oficialização do Ragnarok. E depois vemos o carinha que já tá com fama de protagonista do spin-off, o Kukulain. Esse é o nome dele, é sério. Não é essa a pronúncia correta, mas é assim que a gente vai chamar. E ele parece demonstrar um certo desdém pelos deuses. Ele não gosta da extravagância e arrogância deles, principalmente dos Zeus. E isso se dá pois ele é um semideus. E pelo que ele deixou a entender, ele é discriminado por ser isso. Pelo visto, os semideuses são mal vistos no paraíso. Acho que foi por isso que promoveram o maior herói de todos, o Hércules, a um deus de fato, né? Quando ele completou os trabalhos. Enfim, continuamos com algumas horas, ou talvez dias depois, do Zeus que acabou de reunir uma penca de deuses para anunciar quais foram os deuses escolhidos para lutar no Ragnarok. Aí nós conhecemos Ra, o deus do sol do Egito, Morgan, a deusa mais forte, dentre outros. Mas sobre o Ra, pelo que deu a entender, Shumatsu vai usar a versão mitológica, onde ele é Horus e Ra na mesma divindade. Pois o nome completo dele é esse aqui, Ra-Horaket, eu acho que é assim que pronuncia, que literalmente significa Ra, que é o Horus dos dois horizontes. Então, acho que não veremos Horus. Ele e Ra são a mesma divindade em Shumatsu. E ele não está feliz em estar ali. Ele é orgulhoso e não gosta do jeito que o Zeus faz as coisas. Sobre o design dele, de início eu achei simples demais, mas agora, mesmo que eu ainda ache muito parecido com o Yuppie de Hunter x Hunter, eu tô gostando. Adorei o detalhe do delineado. E agora a Morgan, a deusa mais forte de todas, que é um título pesado, tá? Também não gosta da extravagância dos Zeus de toda essa cerimônia. E finalmente teremos uma deusa em Shumatsu que vai lutar, né? E ela é chamada de a deusa mais forte. Começamos bem, eu diria. Bem interessante. O design dela é bem gótica, BDSM, e eu gostei dos detalhes das penas de corvo nos braços, remetendo à sua associação com eles. Vemos aí então o Sun Wukong tentando tirar um sono enquanto seus dois cupinchas observam o anúncio. Aí aparece vários deuses random, tem um Anubis fake aqui, que possivelmente vocês iriam adorar que fosse isso aqui, mas tudo bem, cada um com seus gostos. Se vocês quiserem designs sem graça e não originais, tudo bem, cada um com seus gostos. Mas enfim, esses random aí acham que eles foram escolhidos pra lutar no Ragnarok, tá ligado? Mas, para o choque de muita gente, os nomes de muitos que queriam participar não foram escolhidos. Um deles é o deus supremo do zoroastrismo, sim, mais um deus supremo. E o zoroastrismo nada mais é do que uma religião bem antiga, da antiga Pérsia. E pelo visto, ele é o principal deus de tal mitologia. Aura tem o design mais maluco dos novos deuses apresentados, sem dúvida. Mas isso se dá pois, assim como Ra, colocaram dois deuses em um só. Ele parece ser a fusão do seu oposto, a parte boa Aura e a parte má Angra. Ele tá puto perguntando pro Zeus se o fato dele não estar na lista foi algum tipo de erro. E o Zeus mete, não mano, tu não tá mesmo, é isso aí. E ele fica puto. E não é apenas ele. Vejam bem, o ego dos deuses é muito sensível, pelo menos da maioria deles. Então, Morgan, Ra e Ahura Mazda já acharam que o Zeus estava subestimando eles. Tipo, pera, você não colocou a gente porque acha que nós somos mais fracos que esses caras da lista? Tu tá dizendo pra nós que esses caras que foram escolhidos são os mais fortes? Tu tá dizendo isso? E essa é a primeira citação sobre a força desses novos deuses desse spin-off. E meu Deus, isso aqui vai dar o que falar, mas é o seguinte, existe um momento no capítulo 4 de Shumatsu, uma citação que diz que os deuses selecionados para o Ragnarok são os deuses mais fortes de todo o paraíso. Então, quando esse spin-off estava para sair, alguns fãs já começaram a zoar falando que todos os deuses que vão ser apresentados vão ser mais fracos que o Zero. Porque, tecnicamente, faria sentido. Se os caras do Ragnarok são os mais fortes do paraíso, todos que estão aqui são acima dos outros. O que, sinceramente, pra mim nunca fez muito sentido, porque o Hermes se mostra um cara muito inteligente e possivelmente ele é muito poderoso, mas o Hermes é mais fraco que o Zero só porque ele não foi escolhido pra lutar? Tipo, não faz sentido, no meu ver. Claro que o Zeus pode não ter escolhido o Hermes porque ele não queria perder o braço direito dele, né? Mas enfim, em inúmeras cenas nesse capítulo, no primeiro capítulo desse spin-off novo, eles mencionam a força dos deuses do torneio. E também temos um novo tipo de deuses introduzidos que não se encaixa nessa citação dos mais fortes do paraíso. Mas enfim, o Zeus fica todo feliz com a intenção assassina de todo mundo,
direcionada para ele, mas antes que a Morgan tirasse a própria vida tentando atacar os Zeus, o Sun Wukong salva ela, esticando o bastão dele, e ela fica puta com ele, tá ligado? Querida, esse moço aí sem quadril, ele acabou de salvar tua vida. E essa é uma ótima hora pra falar sobre o Sun Wukong, e ele não é um macaco. Quem realmente achou que ele seria um macaco nessa altura do campeonato em Shumatsu, cara, desiste, não lê mais. Para de ler. Nunca mais lê Shumatsu. Porque se tu não entendeu até agora que os designs não são o padrão, o clichê que todo mundo usa, que todas as mídias seguem, quando que tu vai entender? E tá tudo bem tu não gostar, tá? Eu particularmente adorei. É o meu favorito dos novos até agora. Parece um chinês gangster gay dos anos 90. Perfeito. Diretamente de Windbreaker ou Tokyo Revenger, sei lá. E eu adorei o detalhe da coroa dele, da coroa do Sun Wukong ser uma gargantilha. Achei bem interessante. Ele disse para todos se acalmarem e prestarem atenção direito. O Zeus revelou apenas 12 nomes, e são 13 participantes no Ragnarok. E diga-se de passagem, ele não tá nem aí pro Ragnarok. Ele só não quer confusão, ele queria dormir e fizeram muito barulho. E ele falou, cara, vocês são burro? Contem, vocês não sabem contar? São 12 malucos ali na tela, falta um. E o Zeus fica surpreso com essa atitude dele, se referindo às atitudes dele no passado, que assim como a mitologia, devem ter sido bem sapecas. O Sun Wukong é um deus bem brincalhão, né? E pelo visto, atualmente, ele tá bem diferente, confirmando isso por esse comentário do Zeus sobre ele. Então ele pergunta pro Zeus o que tá pegando, qual que é o esquema, o que tu tá tramando. Mas o velho diz que não é trama alguma, é apenas uma festa, um festival, algo adequado para os deuses. E o Zeus procede perguntando, vocês querem mesmo participar do Ragnarok? E isso aqui é uma fala interessante. Ele diz que o Ragnarok é apenas uma brincadeira de crianças para os deuses. Nós iremos vencer tranquilamente. Ok, isso aqui pode ser interpretado da seguinte maneira. Cara, não estamos levando o Ragnarok a sério. Vamos colocar esses caras aqui. Eles vão dar conta porque eles são foda. Mas isso aqui também pode remeter ao fato de que talvez os 13 selecionados não são o grupo mais forte possível. O Zeus poderia colocar outros caras mais fortes, só que não colocou. Ou seja, cada vez mais esse Ragnarok level acaba indo por água abaixo nesse spin-off. Porque isso aqui pode remeter ao fato de que eles não estão preocupados com o Ragnarok. Por que eles colocariam os deuses mais fortes pra lutar? Claro que isso aqui seria um retcon, talvez? Ou seria um furo, né? Porque isso aqui vai totalmente contra, e se for interpretado dessa maneira, vai totalmente contra a citação do capítulo 4, onde os selecionados são os mais fortes para isso. Mas enfim, só um detalhe, só um adendo que eu queria fazer nessa parte aqui, tá? Continuando, é claro que não vai ser fácil. Não é assim que as coisas vão acontecer, mas tenham em mente que tudo que tá acontecendo aqui acontece antes do Ragnarok. E como vocês sabem, antes da morte do Poseidon, antes do desempenho incrível do Adão contra os Zeus, os deuses estavam achando que seria uma vitória fácil. O Zeus fala que é uma brincadeira da criança. Nós vamos vencer tranquilamente. O Zeus diz isso e já mete que vai fazer algo muito mais foda, algo muito mais digno, mais empolgante pros deuses, porque ele não aguenta mais ficar sem emoção, sem excitação. Ele vai fazer um torneio de deuses contra deuses, e para isso ele vai até quebrar o tabu que os deuses não podem lutar um contra o outro. Tem uma lei que previne isso, pra não dar merda no paraíso. Ele diz que os deuses de renome querem saber, não querem, quem é de fato o mais forte. E quando ele fala isso, deuses de renome, uma luz brilha em cima dos selecionados para esse novo torneio antes do Ragnarok. O torneio dos deuses, o torneio do apocalipse. Ra, Morgan, Indra, Sun Wukong, Ahura e esses dois aqui que não sabemos quem são ainda, são considerados deuses de renome, deuses famosos. Mas Zeus também chama os deuses desconhecidos para que eles tenham uma chance de fazer o nome deles. E uma luz brilha no cu, assim como em mais 3 deuses. Ou seja, sabemos de pelo menos 4 deuses da lista que são desconhecidos. Eu suspeito que Muramasa e Nesra talvez sejam 2 dos outros deuses desconhecidos que o Zeus escolheu. Mas enfim, se esse é o torneio para decidir quem é o mais forte do céu, por que os deuses mais fortes do paraíso não estão lutando? Mais uma vez, mais uma fala que vai contra a citação do capítulo 4. E aí temos esse painel foda dos Zeus anunciando o apocalipse dos deuses, o torneio para decidir o 13º deus que vai lutar no Ragnarok. Sim, você não me ouviu errado, 13º. E sim, o Zeus não está na lista dos 12 que ele divulgou, e como sabemos, ele tá no Ragnarok. Então temos um problema aí, né? Mas vamos voltar um pouquinho. Quando o Zeus mostrou os nomes que irão participar no Ragnarok, ele não se incluiu e depois mencionou que o torneio
torneio vai decidir o 13º deus, mas nós sabemos que ele está no Ragnarok. E esse torneio de deuses aconteceu antes do Ragnarok. Mas o Zeus também não tá nessa lista do torneio do Apocalipse. Então o que pode acontecer? Será que nós iremos ver o Zeus lutando nesse spin-off? Será que ele vai assumir a posição de alguém no torneio e aí vencer o torneio? Será que ele vai se incluir no Ragnarok mais tarde? Porque sim, e depois escolher o vencedor do torneio dos deuses como um deus reserva, talvez prevendo a traição do Buda? Sinceramente, eu espero que seja a última opção, ou que talvez ele lute contra o vencedor para escolher o 13º, se vai ser ele ou o vencedor do torneio do Apocalipse. Porque tem que ser isso, senão o spin-off não vai ter sentido. Pra que hypar todos esses deuses para depois não escolher um deles? Não escolher o vencedor do torneio pra aparecer no mangá principal. Tipo, não faz sentido. Mas enfim, logo mais eu falo sobre isso de novo. Vamos continuar. Agora nós temos a cena que eu diria que pra algumas pessoas vai dar o que falar. A cena que todos os Power Scalers e os viciados em lutinha de anime e decidir quem é mais forte que quem vão pirar. Isso daqui vai dividir a fandom desses caras, eu incluso. Mas aí eu pergunto pra vocês, existe a possibilidade dos deuses desse torneio serem mais fortes que os deuses escolhidos para o Ragnarok? E eu digo que sim, e eu vou explicar por quê. Primeiro já teve essas outras implicações aí, né? E também o Ahura perguntando pro Zeus, você acha que nós somos mais fracos que os deuses dessa lista? Tudo isso sendo levantado traz perguntas, né? Será que vai ser isso mesmo? Será que vai mudar? Será que os deuses do Ragnarok não são mais os 13 mais fortes do paraíso? Será? Talvez. Mas vamos com calma. O trio Parada Dura dos gregos aí aparece e o Ares e o Hermes compartilham da mesma opinião. Eles dizem que esse torneio de deuses pode ser perigoso. Mas antes, o Ares menciona algo bem interessante. Ele diz que os 12 escolhidos por Zeus para o Ragnarok foram as melhores escolhas possíveis. Se for para destruir a humanidade, esses caras são as melhores escolhas possíveis. São as perfeitas escolhas. Agora, ele não diz que esses são os 12 mais fortes. Ele diz que eles são os melhores para fazerem esse trabalho. O que não vai de acordo com a citação do capítulo 4, mas também não vai contra. É só uma coisa interessante. Eles não estão reforçando que os 13 do Ragnarok são os mais fortes do paraíso. Não mais. Na verdade, parece que eles estão se distanciando disso cada vez mais. Dizer que eles são as melhores escolhas para destruir a humanidade refere-se à capacidade deles de fazer um bom serviço. E o Zeus mesmo disse, eles não estão esperando que os humanos vão ser fortes. Então, esses caras são bons. Eles são os caras perfeitos para fazer esse trabalho. O Ares confia neles, de que a vitória deles é garantida. Mas nada disso implica que eles são os mais fortes do paraíso. Continuando, o Hermes diz que não apenas os deuses que não foram escolhidos para o Ragnarok, mas como muitos outros deuses são perigosos, até para nós deuses. E ele faz uma distinção aqui, pois existe no céu, paraíso, reino celestial, plano celeste, chama do que quiser, uma distinção, uma separação social entre os deuses. Tem os deuses normais e tem os deuses exteriores. Pelo que deu pra entender, é uma separação social e não uma separação territorial. Não existe um quarto plano, são 3 apenas. Até então, talvez mudem isso. Mas enfim, esses caras são perigosos até mesmo para os deuses normais, entre aspas. Eles são incontroláveis, invioláveis e até desconhecidos. Ou seja, os deuses exteriores são os caras mais malignos, caóticos, que não gostam de seguir leis, ou que possuem poderes perigosos, talvez. Mas agora com Zeus tirando o tabu de que eles não podem lutar entre si, riscando a lei que não permitia o confronto entre os deuses no paraíso, eles certamente vão começar a causar problemas. Talvez dentro do torneio ou fora dele. O Hermes diz que esse torneio pode vir a afetar e muito o destino do paraíso. E senhores, essa cena aqui basicamente diz que os deuses exteriores não caem na citação do capítulo 4. Ou seja, os deuses exteriores podem ser muito bem mais fortes que os deuses escolhidos para o Ragnarok. Mais uma vez temos uma cena, e dessa vez bem mais direta, dizendo que os deuses do Ragnarok não são os mais fortes. Não mais, pelo menos. Vejam tudo que está sendo construído, tudo que está sendo falado até agora. Essa cena aqui destacando os deuses exteriores como uma ameaça até mesmo para os deuses do paraíso. Um novo spin-off sendo feito, hypando novos deuses. Para no final eles serem mais fracos que o Zero? Isso faz sentido para você? Claro que não. Isso não tem sentido algum. Claro, podem existir caras mais fracos que o Zero, mas o contrário também é possível. E esse capítulo inteiro, essa cena, até mais do que as outras, mostra isso. Claro, essa é a minha opinião apenas.
Isso de Deus exterior, do exterior, chamem do que quiser, ou Deus de fora, que também é uma tradução correta, é uma forma que estão tentando falar que existe um leque inteiro de deuses diferenciados que não foram escolhidos para o Ragnarok por serem incontroláveis, instáveis. Todos os deuses que lutaram no Ragnarok são normais, e a grande parte dos deuses que vão lutar no Apocalipse são do exterior. Eles não foram escolhidos para o Ragnarok por serem perigosos demais. Não tem nada a ver com força, foi uma questão social, foi uma questão de segurança. Eles não podem escolher esses caras, mesmo que alguns deles possam vir a serem mais fortes que os do Ragnarok, porque não tem como controlar eles ou saber o que esses malucos vão fazer. Eles são perigosos. O Deus Supremo, Deus Sol, da mitologia egípcia, que também é um deus primordial, é mais fraco que o Zero? Isso faz sentido pra ti? Pensa, usa a sua lógica para formar a sua opinião. Aqui ele tá claramente mostrando, embora de maneira jogada, e eu já falo disso, esse cara aqui é muito forte, forte pra caralho. A possibilidade deles serem mais fortes que os deuses do Ragnarok é real, cara. E fazer um spin-off onde eles não seriam, onde essa possibilidade não existe, seria burrice. Enfim, tá aqui o teu Ragnarok level. Se tu quiser ser chato e meter que o deus primordial e supremo do Egito é mais fraco que o Zero, aí tá contigo, é problema teu. A mensagem aqui tá mais do que clara pra mim. Eu tô tentando explicar pra vocês que faz total sentido e que não deveria ser o contrário, que os deuses desse torneio possam ser mais fortes que qualquer um dos do Ragnarok. Principalmente os deuses exteriores, porque essa citação aqui é diretamente para eles. E claro, lembrando, essa é apenas a minha opinião. Mas sendo bem sincero, eu não gostei nada disso. Eu tô aqui tentando explicar para vocês por que faz sentido eles serem mais fortes do que os caras do Ragnarok, ou não, mas mesmo assim eu não gostei, porque isso aqui, cara, vai criar uma confusão do caralho, vai fuder muita coisa. E já era esperado que isso fosse acontecer, cara. Não tem outro jeito de fazer um spin-off dos deuses, um torneio dos deuses, sem passar por cima da citação do capítulo 4. Ia perder muito hype neles. Nós íamos ver o Ra lutando, sabendo que o Zero é mais forte que ele. Ia ser ridículo fazer um spin-off assim. Por isso que eles estão se esforçando e levantando várias nuances, e até sendo diretos, como nesse caso aqui dos deuses exteriores, que, cara, essa citação do capítulo 4 pode vir a ser desbancada. E sendo bem sincero, essa citação do capítulo 4 não deveria existir, cara. Mas claro, ela existe. E ela existe porque não foi planejado esse spin-off. Isso daqui certamente foi um bagulho recente que foi decidido depois do Shumatsu fazer um sucesso tremendo, né? Mas é o que é. E pelo visto eles estão tentando derrubar essa citação do capítulo 4. Pra mim, já desbancou. Eu não considero mais os 13 deuses do Ragnarok os mais fortes do paraíso. Mas, cada um tem sua opinião, cada um segue o que a pessoa quiser. Cada um tem a sua interpretação. E eu apoio, sempre, a sua interpretação sobre alguma obra. Claro, apresentando argumentos que façam sentido e que sejam coerentes. O argumento, eu não gostei de que derrubaram a citação do capítulo 4, não desce. Porém, eu compartilho dessa opinião. Eu não gostei, porém, eu entendo o que eles estão tentando fazer aqui, e eu entendo que é necessário para que o spin-off funcione. E eu também entendo que não vai afetar o Ragnarok original. Tirar essa citação aqui não vai afetar em nada o hype gigantesco em cima dos deuses do Ragnarok e o quão forte eles são. O Shiva ainda é o lutador mais forte do céu. O Susano ainda é o deus espadachim mais forte. O Apollo ainda tem o ataque mais rápido dos deuses. Tipo, sério que tu vai discutir com o pessoal, brigar, porque essa citação em específico foi derrubada? Não tem porquê. Não afeta o hype em cima dos deuses do Ragnarok. Com o passar dos anos e o Ragnarok foi fazendo sucesso, foi se expandindo, coisas assim, e talvez vai vir mais, eram inevitáveis. Quando saiu o capítulo 4, ninguém pensou que o Ragnarok ia fazer o sucesso que fez e eles iriam fazer um spin-off dos deuses, um torneio só de deuses. Mas aconteceu. E pra ter hype nos deuses, eles precisam derrubar isso aqui. Infelizmente, vai ser assim. Eu aceitei que as coisas são assim e eu não tenho problema com isso. Eu não vejo problema algum essa citação do capítulo 4 ter derrubada. Sendo bem sincero, eu não vejo problema mesmo. Não afeta em nada a força dos deuses do Ragnarok. Eles ainda possuem seus títulos individuais que pesam bastante. Mas enfim, vamos lá. O Ra aparece e ele tá puto porque ele não gosta dos Zeus e não gosta de ser mandado e desmandado por ele.
E agora temos algo que eu nunca vi no Shumatsu original. Claro, eles fazem diálogos de exposição, mas nunca uma página inteira com tanta informação jogada. Olha tudo que essa página disse pra nós. Ele é um deus supremo, se referindo ao cargo dele, à posição dele. Ele é um deus primordial, o que é gigantesco. Ele é super poderoso, ele estava na reunião da criação dos humanos, ou seja, ele é antigo pra caralho. Ele tentou matar os humanos certa vez, e ele é um deus do exterior incontrolável. Tudo isso foi porcamente jogado na nossa cara. Isso daqui é escrita preguiçosa? É pra caralho. Porém, eu acho que tem um motivo deles estarem fazendo isso. Pelas minhas teorias, esse spin-off precisa acabar antes do final do 13º round do Ragnarok. Ou seja, ele precisa acabar dentre uns 2, 3 anos e meio. E o que isso quer dizer? Eles têm que correr com a história, mas precisam entregar as informações e feitos também. Precisam hypar os personagens. Então essas páginas provavelmente vão ser bem mais comuns nesse spin-off, com bastante diálogos da exposição e também lutas rápidas. Eu aposto a minha bunda que esse spin-off vai ter uma luta rápida, Pique Matahari versus Mary Read ou William Adams versus Munenori. Vai ter sim, ainda mais por ser um torneio de chaves. Continuando, o Ra é até agora o deus com o ego mais frágil e mais inflado, ainda mais que o próprio Poseidon, eu diria, que eu já vi no Ragnarok, tá? Porém, ele fala algo que muitos de nós concordam: o Zeus é um palhaço. E o confronta a respeito disso, dizendo que diversão e os caralho não é algo divino. Eles não precisam disso, isso é coisa de bobão. E o Zeus discorda totalmente. O Zeus diz que isso é um privilégio dos deuses, poder se divertir e fazer tudo o que eles quiserem, tudo que ele faz, né, do jeito que ele faz. O Zeus adora guerra, morte, destruição, e até então, eu acho que ele é o único assim, superando até o Adamas, que era bem violento, mas não era tão a favor de guerras e brigas como o Zeus. Cara, o Zeus cairia muito bem como um deus incontrolável, né? O Zeus daria um ótimo deus do exterior, o Adamas também, mas enfim. O Ra dá uma de Escanor e começa a esquentar o Ares. Ele direciona algum poder a ele quando ele começa a se aproximar de vossa divindade. O Ares começa a suar furiosamente, ele fica com a garganta seca e sente que tá num deserto, apenas porque se aproximou do Ra sem permissão. O Ra então diz que não tem necessidade alguma dessas formalidades de torneio, eles não precisam disso. Quer matar os humanos? Manda ele. Todos sabem que a vitória dele é inevitável, ele é absoluto. Mas entendam, ele não tá puto porque ele não foi escolhido pro torneio. Ele tá com raiva porque ele não gosta que exista um torneio. Tanto o Apocalipse quanto o Ragnarok. Ele acha que tudo isso é um insulto a ele. Ele seria mais do que o suficiente para acabar com a humanidade, e colocar ele para lutar contra outros deuses é uma ofensa, porque todos sabem que ele vai ser o vencedor, de acordo com ele. E aí as coisas acabam esquentando ainda mais, o Zeus e o Ra parece que vão sair no soco, e o Hermes está suando. Eu não lembro se nós vimos ele assim em algum outro momento, presenciando alguma luta, ele transpirando e demonstrando receio, até mesmo medo, se você quiser usar essa palavra. Mas enfim, o hype em cima do Ra tá gigantesco, tá? Puta que pariu. Ele ia peitar o Zeus ali agora e é isso. Pique Buda, foda-se. O cara é brabo. Porém, o nosso suposto protagonista aparece, ele e seu cachorro, do qual o nome é nada mais, nada menos do que a gíria para homossexual no plural, só que escrito de maneira errada. E é como foi dito no início, ele é um deus desconhecido. O Ra nem sabe quem ele é. E nem o Zeus. O Zeus só sabe que ele tá no torneio do Apocalipse. Aliás, o Ra disse que o Zeus é um lixo que ia matar ele e o Kulain se ele se metesse. O Ra tá se achando o maioral mesmo, hein? Puta que pariu. Chamando o Zeus de lixo na cara dele. Nem o Buda fez isso. Mas enfim, a atitude do Ku é bem descontraída. Ele chama o Ra de velhote e fala pra ele dar licença, que ele quer conversar com outro velho ali. O Ra fica puto e o Zeus adora. Ele ama o caos e gente atrevida, né? E aí o Ku manda braba. Se eu vencer, eu posso ficar com o seu trono? E o Zeus não consegue não achar graça de tamanha audácia. E até o Ra acaba rindo também. E depois ele diz que até que o moleque falou aí faz sentido. E o Zeus fica, como assim faz sentido? E ele explica que o próprio Zeus disse que o Ragnarok não é nada. O Ragnarok não é uma competição de verdade. É uma vitória fácil. Então por que um confronto lendário entre 16 deuses tem um prêmio tão merda? E mais uma vez, eles estão diminuindo o fato de participar no Ragnarok, tá? Mais uma vez.
Eu acho isso muito merda, mas é o que estão fazendo. É o que é necessário pra ter hype nesse spin-off, cara, infelizmente. Mas enfim, ele apela pro pessoal dizendo que o Zeus sabe muito bem sobre prêmios à altura após torneios, se referindo ao fato de que ele ganhou o posto de pai do cosmos após vencer a titanomaquia. Afinal, ele se tornou o líder do paraíso quando ele derrotou seu pai. Dito isso, o Zeus concorda. Ele vai pensar em uma recompensa à altura, além da vaga no torneio, e já anuncia para os deuses que eles serão a primeira luta do torneio. Ra versus Kulain é a primeira luta do torneio. O Ku e o Ra vão cair no pau. Lindo. Mas antes de ir embora dali, ele deixa um aviso. Ele diz para eles o seguinte: quem fala demais precisa ter a força e responsabilidade para sustentar as suas palavras. E embora o Zeus não goste do estilo de vida do Ra e gosta da atitude do Ku, ele diz pros dois que eles falam demais e se querem ser assim, então mostrem que eles são foda, mostrem o verdadeiro poder deles lutando na primeira luta. E é o que vai acontecer. A seguir nós vamos para a arena subterrânea do Valhalla e temos a apresentadora do torneio, a Jarl. E eu sei, é um nome difícil, Jarl, é um nome nórdico. Ela é a aprendiz número 1 de Heimdall. E tá bom, divertido, legal. Achei a roupa dela um pouco chamativa demais, mas tudo bem. Ela parece aquela juíza daquele torneio de conto de fadas que flopou. E ela também já de cara anuncia a recompensa extra que o Zeus planejou. Quem vencer vai adicionar uma cláusula extra na constituição do Valhalla. Ou seja, quem vencer vai poder adicionar uma nova lei. Cara, isso aqui tem potencial pra dar muita merda. E adivinha quem tá na plateia? O Shiva e os outros deuses hindus. E eles comentam sobre isso. O Brahma diz que se um deus exterior vencer o torneio, pode vir a ser problemático. E ele coloca mais hype ainda em cima deles, mais uma vez reforçando que eles são bem fortes. Ele diz que eles são a personificação do caos e da maldade do paraíso. Eles são os mais malignos de toda a história do paraíso. E quando vemos a lista, nós entendemos, ok, tem uns nomes bem malignos aí mesmo, cara. E eu já falei deles em detalhes em outro vídeo. Esse aqui, deem uma olhada aí depois que saírem nesse vídeo. Então eu só vou dar uma pincelada por cima agora sobre quem são cada um deles. Temos Ra, o deus do sol do Egito, Kukulain, um guerreiro semideus celta, Prometeu, um titã de segunda geração, eu não sei como é que vai ser em Shumatsu, se ele vai ser titã mesmo, mas enfim, Suzaku ou Uzuki, o pássaro vermelho guardião do sul da mitologia chinesa e japonesa, o Indra, deus das tempestades, vocês conhecem ele, o Nesra, outro cara que aparentemente será um semideus também, um dos deuses desconhecidos talvez. Ele é um herói chinês. Morgan, a deusa mais forte de todas. Ahura Mazda, o deus supremo do zoroastrismo. Muramasa, o lendário ferreiro da espada japonês. E sim, eu também não sei o que ele tá fazendo na lista. Emadaio, e a partir daqui a coisa começa a ficar complicada. Só vem nome pesado. Esse cara aqui é o juiz do inferno da mitologia japonesa. Temos Shinigami, a morte, literalmente. Belial, um capiroto, Leviatã, um capiroto na água, temos Surtur, um capiroto de fogo e nórdico, e Hydra, um capiroto da água com várias cabeças. Esse lado inteiro da lista só tem bicho barra pesada, até o Muramasa era dito que as espadas dele eram amaldiçoadas. Muito provável que todos eles aqui são deuses exteriores. Um dos caras da plateia até comenta que mais da metade da lista são deuses exteriores, ou seja, tem um ou dois que não são do exterior. E o Zeus tá animado, nós vemos um flashback dele lembrando da sua vitória contra Cronos, quando ele se tornou o deus pai do cosmos. Dele dizendo que, cara, não importa o que vai acontecer com o paraíso, ele só quer sentir emoções fortes, ele quer excitação, ele quer confusão, ele quer treta. Ou seja, ele tá pouco se fudendo se ele quebrar leis que vão afetar o paraíso. Ele quer caos, ele quer... Cara, o Zeus se encaixaria muito bem sendo um deus exterior, tá? Ele é forte pra caralho, ele é caótico, e talvez ele até fosse um deus exterior antes de vencer a titanomaquia. Mas enfim, temos a entrada impactante, para dizer o mínimo, de Ra. E ele aparece em cima de várias pessoas. Servos, vamos usar a palavra servo, né? Mas vocês estão ligados o que eu tô querendo dizer. Enfim, mais hype pro Ra. Sério, esse capítulo inteiro é hype puro pra ele, e embora seja bem barato o hype, às vezes bem forçadinho, funciona. Os deuses todos confirmam ele é o mais digno de estar nesse torneio. Mais digno e mais imponente que Zeus ou Odin, possivelmente por ser do exterior, né? Ele é basicamente o modelo padrão
que todo deus quer ser: forte, poderoso, cruel e caótico. Então, os deuses acham ele mais digno que o Odin, que segue as ordens de Zeus, e mais digno que o Zeus porque o Zeus é um palhaço, né? Compreensível, tá? Mas não, isso aqui não tá dizendo que ele é mais forte que os dois. Não, não é isso. Essa cena aqui não diz que ele é mais forte que eles. Ele pode até vir a ser, o que eu acho bem difícil, mas essa cena aqui não diz isso. Ele é chamado, assim como Zeus e Poseidon, de Deus entre os deuses, de Deus dos deuses. E ele diz internamente pra ele mesmo que quer mostrar pros Zeus que ele sim é digno de ser o rei da porra toda. Ele quer o trono dos Zeus, assim como o Cuculain. E com as introduções do Ra feitas, agora vem o Cu. E ninguém conhece ele, ninguém nunca viu o Cu. E mais uma vez, eles usam uma página inteira com o diálogo da exposição pra contar coisas sobre ele que poderiam ser exploradas de maneira mais inteligente futuramente na luta. Mas é o jeito. É ruim? É, mas é Shumatsu. Eu gostei que eles mencionaram o lado Hulk dele aqui. Eu acho que eles mencionaram um demônio aqui como um simbolismo, por ser uma forma agressiva, demoníaca, tipo isso, tá ligado? Porque de fato não é um demônio, ele só fica descontrolado mesmo. Pra quem não tá ligado, ele é um guerreiro jovem que pode ativar um poder e virar um Hulk da vida, grande e perigoso, e é por isso que ele é chamado também de incontrolável, é por isso que ele é um deus exterior. Ele não é muito conhecido e ele é bem agressivo, ele é bem perigoso. E pelo visto, a lança dele, Gaebolg, é um tronco, ou quem sabe isso é apenas a bainha da arma dele. Eu nunca vi uma lança ter bainha, mas é Shumatsu. Veremos o que vai ser. É levantado pela plateia e a apresentadora, do qual eu não vou ficar pronunciando o nome porque eu não gosto de pronunciar o nome dela, é Jarl. É levantado por ela e pela plateia se ele é um humano ou um deus, que lado ele está. Mas o Ku responde que não dá a mínima pra esse tipo de coisa. O que ele se importa mesmo é fazer o que ele quer quando ele quer. Sinceramente, essa atitude parece ser bem típica de deuses do exterior, pelo que vimos até agora. O Ra chama o Ku de sujo e o capítulo acaba com racismo contra mestiços. Olha que delícia. Mas enfim, eu gostei do capítulo, eu gostei. Não foi tipo, uau, que coisa incrível, mas foi divertido. E no fim é isso que importa. Mas vamos falar um pouco mais sobre esse spin-off antes de encerrar o vídeo. Voltando sobre o motivo dele estar acontecendo, certamente o Zeus vai aprontar alguma coisa, né? E o vencedor do torneio vai ser o 14º lutador, ou pelo menos eu espero. Porque o que pode acontecer também é que o Zeus vai lutar contra o vencedor e vai vencer, mas mesmo assim ele disse que vai deixar o vencedor do torneio como reserva, ou talvez o cara que perdeu vai usar a regra de adicionar uma nova cláusula e inventar alguma regra, alguma coisa que faça com que ele participe do torneio, algo do tipo. Pensem comigo, para esse spin-off ter hype de deuses se enfrentando, o primeiro passo é mostrar que eles podem sim ser fortes pra caralho. Mostrar e fazer deles perigosos, violentos e caóticos é uma pegada interessante, diferente do Ragnarok original. E eles estão hypando os Zeus também. A emoção dele, o que ele tá sentindo sobre ele tá cagando pro paraíso e só quer saber da diversão própria, pode ser ou não um foreshadowing que ele vai fazer alguma merda, que ele vai se divertir, que ele vai entrar na diversão e que ele não vai ficar parado. Eu colocaria ele pra lutar contra o vencedor do torneio só pra se divertir, tá ligado? Pra dar uma diversão a mais pra plateia e pra ele se divertir também. Eu vejo ele fazendo isso. O que eu não faria era fazer ele roubar o lugar de alguém no torneio, o que pode acontecer porque eu sinceramente vejo ele fazendo isso. E tecnicamente ele já fez, porque era pro Shiva lutar contra o Adão, né? E o Zeus entrou no lugar. Enfim, eu espero que venha uma luta divertida e épica, porque no fim é isso que eu espero de mangás Battle Arenas. E é isso que eu espero de Shumatsu no Valkyrie e seus spin-offs. É isso. Um beijo pra vocês. Até mais.